28 lives do estudo do Livro dos Espíritos, que é promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita localizado em Dourados, na rua Ivinhema, número 5565, bairro Monte Líbano, em Dourados. E hoje, nessa nossa live, estamos na pergunta 530 do Livro dos Espíritos, já passando da metade da quantidade de perguntas do total do livro. Assim, então, para iniciarmos o melhor possível, nosso estudo, fazemos a nossa prece, dirigimos a nossa atenção mental, concentramos a nossa atenção mental nos bons espíritos, nos acompanham, nas finalidades desse nosso estudo. E nesse momento tão bom, tão importante, sintamos gratidão por estar aqui, por tudo, por essa jornada, por todos os recursos, por esse momento. Sentimos gratidão por tudo e por todos, ao mais alto, a todos que cooperam de alguma forma para que aqui estejamos, para que possamos realizar esse momento e todos os outros momentos das nossas jornadas terrenas. Rogamos nesse momento aos bons espíritos que estão ao nosso lado, possam nos ajudar com sua influência, com suas boas intuições, com as inspirações, para que possamos entender o mais profundamente possível as perguntas e respostas feitas por Allan Kardec aos espíritos e que estão consignadas no nosso Livro dos Espíritos. Seja então um momento frutífero, de muita proveito, seja também um momento alegre, mais prazeroso possível, onde possamos utilizar de maneira agradável nossa concentração, nosso raciocínio, nossas potencialidades, para buscarmos mais embasamento para a nossa melhora. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, nós estamos hoje, como foi dito, 108, no número da nossa live. Pergunta 530. Na semana passada nós vimos a 529, é um assunto interessante, né? Foi até 509, falava sobre balas encantadas, foi a última questão que nós vimos. Sobre essa lenda, né? Que se ela tem alguma coisa de verdade, daí o Espírito respondeu que é pura imaginação, que o homem gosta do maravilhoso, então não se contenta com as maravilhas que já existem, que é a maravilha de Deus, a maravilha da natureza, e quer criar mais maravilhas, ainda mais coisas fantasiosas. É da nossa natureza, muitas vezes, fazer isso. Então hoje nós vamos para 530, né? Sem mais delongas, né? Vamos para ela. Que trata da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, né? É o título que nós estamos estudando. Tudo bem. Aí Bilu, eu vou ler. Tá. E a dona Lalinha vai explicar. Eu leio uma, ela explica, e eu leio outra e explico.
Dou conta, não. Eu nunca estudei o livro dos Espíritos, só as primeiras perguntas e pagava. A senhora responde da maneira que a senhora entende, tá bom? Tá bom. Você não entendeu nada do que eu disse. Essa é para a senhora, ó, 530. Não pode... Só um pouquinho, só explicando para você. A 530, ela tem o item A também, tá? Vamos ler primeiro os 530, depois o 530A, né? Acho que é melhor, né? O que você acha? Tá, combinado. Não pode os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vós causar aborrecimentos, que representam para vós, provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada consegue. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhe todas as decepções que experimentais, e de que sois principais culpados pela vossa reflexão. A da Dona Lalinha, isso é fácil, Dona Lalinha. Eles totalmente culpados não são de jeito nenhum. Quem é culpado é o nosso livre-arbítrio, né? Não pode ter toda a culpa, não. Se às vezes a gente faz alguma coisa errada e culpa os zombeteiros ou outros, mas não, é nossa culpa. Se nós não dá ouvido, suponhamos que eles cochicharam no nosso ouvido, mas não deu ouvido, então como é que eles vão fazer? Eles dependem do nosso livre-arbítrio para fazer alguma coisa, para que a gente possa fazer alguma coisa errada através deles, né? Mas que muitas pessoas, às vezes isso acontece, mas nem sempre. Acontece com quem dá lugar. Dá vazão, né? Dá vazão àquela ideia, né? Verdade. Porque isso muitas das vezes, tem pessoas que fazem coisas erradas, às vezes nem são tão errados assim, mas dá vazão a um espírito zombeteiro ou um espírito malfazejo, né? Mas não usou o livre-arbítrio pro lado do bem, né? Não pensou assim, não posso fazer. Isso aqui está errado. É porque a gente tem que saber discernir o certo do errado. Usar o eu primeiro, né? Será que eu estou fazendo certo? Isso aí não dá. Desse jeito, acho que sim. Não sei se foi bem isso aí, se está respondendo bem o estilo da pergunta. Está dando pique. A voz aqui está picando, então certos pedaços não ouvi direito. Não, aqui a pergunta é assim: pode os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos? Às vezes a gente tem um bonito, humanitário, que vai ajudar os outros. Esses espíritos zombeteiros, levianos, eles podem criar embaraço? Então, na resposta, fala que sim, pode. Mas se a gente está com um projeto bom, é para o bem, é para ajudar o próximo, é um trabalho humanitário, dificilmente eles vão conseguir alguma coisa se você estiver bem intencionado. É como a Dona Lalinha disse aí. Tudo vai depender de nós. Se a gente está com boa intenção. Eu vou dar um exemplo que sempre a gente ouve comentário, principalmente nos frequentadores da casa espírita, né? Ou até dos trabalhos mediúnicos, fala: olha, hoje tem trabalho mediúnico. E daí o médium chega lá e fala: mas me aconteceu tanta coisa para me atrapalhar de chegar aqui, tantas pequenas coisinhas que me embaraçaram. Aí ele está dizendo que ele pode. Aí fala: mas será que é algum espírito ou algum obsessor que estava querendo me atrapalhar e não deixar eu vir no centro? Pela resposta aí, a gente pode entender que sim.
né? É teste para ver se a gente é persistente mesmo, se eu quero mesmo fazer aquilo que eu me propus a fazer. É um teste para paciência. Se eu sou persistente, eles desistem. É o que está dizendo aí na resposta. Se eu sou persistente, né? Está testando a minha paciência, mas eu posso que eu continuo, né, firme naquele propósito, aí ele desiste. Esse é só um exemplo, né? Tem vários outros, né, que a gente pode, no dia a dia, pequenas ocorrências, que pode ser atribuída à intervenção dos espíritos em alguns momentos da nossa vida. Perder uma chave, né? Às vezes, né? É a hora que a gente perde a chave do carro, a chave da casa, e fala, meu Deus, o que aconteceu? E às vezes, sem eles querer, eles pensam que vai atrapalhar a nossa vida, mas se você está bem preparado, nada acontece por acaso. Às vezes tem uma coisa que pode dar errado, daquele jeito que a gente pensou, e eles vêm ali para atrapalhar e ajudam, porque a gente não faz daquele jeito, vai fazer de um outro, e vai dar mais certo do que se fizéssemos da maneira que faríamos. Melhor do que o que está planejado, às vezes, né? Isso vai depender da gente estar bem preparado, né? Se a gente está bem preparado, a gente tem a proteção extra, proteção de Deus. João está quietinho ali, só ouvindo. E pensando. É isso mesmo, né? Os espíritos nos atrapalham, nos causam aí esses pequenos transtornos, né? Como eu disse aí, transtornos, embaraços, nada que não seja previsível, nada que não esteja assim, não estejamos suscetíveis, porque faz parte da natureza do nosso planeta, né, da fase que nós vivemos. Por isso que diz aí que servem para nós de provas, são destinadas a exercitar nossa paciência, nossa persistência, né, nossa firmeza, né, nosso bom ânimo, todas as nossas várias virtudes são importantes. E quando a gente vai reagindo positivamente, cada vez mais positivamente, diz aí que eles vão nos abandonando. E isso reflete, a longo prazo, uma transição do planeta. Conforme a gente vai nos melhorando e reagindo mais positivamente, esses espíritos mais desalinhados com a marcha evolutiva, eles vão se afastando, ou vão sendo afastados, né? E o mundo vai ficando melhor. Por quê? Porque não precisa mais deles. As pessoas já estarão mais pacientes, mais compreensivas, mais tolerantes, mais persistentes, né? E ele não precisa mais deles, porque eles não servem mais como prova, não precisa mais dessa prova. E eles nem teriam gosto nenhum em estar no meio dessas pessoas. Mas antes de responder, eu queria corrigir o número ordinal que eu falei no começo da 108 reunião, que não é 68ª, acabei falando 60ª sem pensar, é 108ª, né? 108. 108. Número ordinal. Ok. Vamos para o item A, então? Vamos lá. Continuando. Então, A diz assim: destes, os que provocam contrariedade abram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procede contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia? É uma pergunta, né? Destes, os que provocam contrariedade abram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procede contra qualquer, sem motivo determinado por pura malícia?
não é? Obram, né? É verdade, obram. Obram. Por uma e outra coisa. Às vezes os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedentes existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Bom, eu acho que é. São espíritos brincalhões, zombeteiros. É igual a gente não tem aquele momento que quer fazer brincadeira um com o outro. Eu lembro que quando eu trabalhava aí na Sanesul, tinha alguns brincalhão que colocava uma pedra embaixo do acelerador do caminhão, que o pessoal ia sair, e ele ficava tentando, e não funcionava. Outros colocavam uma meia em forma de cobra lá no caminhão para assustar. Criança não faz assim? Até criança, né? Às vezes quer assustar, você fica atrás da porta, você chega e faz buh, né? Brincando. E os zombeteiros também, às vezes nem é maldade, nem tanto é maldade, é mais uma gozação, né? Uma coisa assim de brincadeira. E esse zombeteiro tem encarnado também, né, João? Tem encarnado. Tem encarnado que fica fazendo brincadeira, pirraça um pro outro, né? Então, pode não haver nenhum motivo, né? Pode ser inimigo, né? Que quer prejudicar mesmo, como pode ser quase sempre em associação com esses espíritos, né? O que deixou claro aí é que espíritos para nos pôr à prova tem de sobra. Tem. Tanto os que a gente se relacionou de forma sofrida com eles, como outros que estão por aí. E até os encarnados, como disse Orlando, né? Até os encarnados. E eles, os dois tipos em combinação. Em combinação. E a gente entra naquela faixa vibratória se quiser. É o livre-arbítrio. É igual, no caso, o espírito zombeteiro, se ele não encontra meio na pessoa de fazer com que ela faça alguma coisa errada, ela arruma outro para fazer com ela, né? E assim sucessivamente. Ele induz o outro para fazer, para ver se fica nervoso, outra coisa qualquer, faz alguma coisa que não está no caminho certo da divindade. Porque muitas vezes a gente comete coisa errada e é porque alguma indução e a gente deixou levar. Se a gente não deixar levar, a gente cala, fecha a boca. Verdade. Vamos para 531, é isso, né? 531. Essa é do João Dalmolin. Essa tem A e continua na outra página, que não coube tudo no mesmo slide. Tá ótimo. 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Se a malevolência deles, caráter de mal, se extingue, quando se extingue a vida corpórea, né, ou quando termina a encarnação, muitas vezes conhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Então aí pergunta e a resposta, né? Se a malevolência deles se extingue? Não se extingue não, né? Tanto que nós sabemos, uma das coisas mais claras é que o que nós somos, nós continuamos sendo, sem o corpo físico. Inclusive, quando no corpo físico, nos momentos de desdobramento desse corpo, né, no sono,
o que nós somos, nós continuamos sendo. Nós somos autenticamente, verdadeiramente, sem máscaras, né? Sem falsidades, o que somos verdadeiramente. Então ele está dizendo aí que eles continuam com a sua malevolência depois de desencarnados, nos perseguindo, nos pondo à prova, se Deus permite. Quer dizer, tudo com a permissão de Deus. Letra A. Pode-se pôr termo a isso? Pode-se acabar com isso? Por que meio se pode fazer? Resposta: podeis. Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Alguém quer comentar até aí ou sigo o resto da leitura? A parte Isso aí tá muito é o comentário de Allan Kardec. Está claríssimo. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito ao outrem. Termina aí, Odilon? Termina, né? Isso. Então, muito interessante, né? A gente pode pôr fim a essa perseguição de um espírito. Vamos dar um exemplo aqui de nós encarnados. Principalmente na adolescência, ou até na infância, a gente gosta de fazer a maldade, né? Com bullying. Hoje em dia se usa essa palavra, né? Bullying. Fazendo gozação, tirando sarro, fazendo coisas que envergonham e fazem a pessoa se sentir mal. Quando essa pessoa reage a isso negativamente, quando ela se afeta com isso, quanto mais ela se afeta, mais as pessoas gostam de fazer. Sentem um prazer mórbido em fazer, né? E quando essa pessoa já não se importa mais com isso, e às vezes era um apelido, e ela até se identifica com aquele apelido e passa a se alegrar, de certa forma, as pessoas já não se importam mais, aquelas pessoas que faziam com maldade já não se importam mais em fazer. Mas poderia ser, por esse exemplo, que uma pessoa a quem é feito coisa semelhante, essa pessoa compreenda que os que estão fazendo contra ela, tentando pôr ela em situação vexatória, estão desequilibrados, estão desarmonizados, estão numa condição infeliz, porque não estão tentando produzir nada de bom. E essa pessoa tem a misericórdia, tem a compaixão desses que estão numa condição sofrida. E aí, então, entregue na mão de Deus, né? Peça a misericórdia, a bondade de Deus em favor deles, ore por eles. E aí essas pessoas não vão ter mais razão, poderão, muito provavelmente, pararão em pequeno prazo, em curto tempo, pararão, né? Cessarão esse tipo de assédio. E é o que está dizendo aí, que a gente pode, por meio da oração, né, orando, retribuindo o mal com o bem, compreendendo que a injustiça proceder deles, né, tendo compreensão, tendo tolerância, ou seja, não alimentando sentimentos ruins ou sentimentos de reciprocidade com o mal. E aí entra
uma resposta de Jesus, uma informação, né, uma instrução de Jesus, o Sermão da Montanha, não resistais ao mal. Quanto mais a gente resiste, pior é. Se a gente se mantém pacífico, manso, né, mas de bom coração, com a atitude caridosa, né, com a benevolência, com a indulgência, com o perdão, aí tudo se resolve. Mais ou menos por aí. Ok. Comentários mais? Vamos para frente. Vamos para o próximo, então. 532, Orlando. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? O cachorro aqui está me incomodando. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas males e de favorecê-las? Os cachorrinhos estão me incomodando. De tudo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam vós, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos os males, ou, quando menos, atenuá-los. Quer dizer, de todo não, né? Não tem poder assim, né? Porque mesmo que muitas coisas erradas que a gente faz é uma mesmo, né? E nós decidimos comer, fraquejar em alguma coisa, e aí é uma decisão nossa, o espírito não pode modificar, né? Então, não, né? Agora, muitas vezes quando ele fala em prosperidade, ele está falando também na questão material, né? Favorecendo a questão material. É isso aí. Então, depois, no finalzinho aqui, ele remata dizendo assim: ficar igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos os males ou, quando menos, atenuá-los. Quer dizer, tudo está nas nossas mãos, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer tem que ter um propósito bom, tem que ter uma iniciativa boa, tem que ter um objetivo bom. Se a gente não tiver fazer com malícia ou com alguma coisa distorcendo, visando algum lucro, alguma coisa desse tipo, a gente se fragiliza. E fica fácil para os espíritos atuarem e causarem um estrago danado naquele projeto que você quer realizar. Às vezes você nem consegue, né? Então, na nossa convivência cotidiana com as pessoas, além dessa teoria que nós estamos falando, dessa forma de como agir, como se comportar, nós temos um fator muito importante e se junta a outros para compor uma conjuntura de equilíbrio ou de desequilíbrio. Esse fator é a nossa maturidade emocional. Então, por exemplo, se a gente não tem uma maturidade emocional que nos permita, que nos possibilite respeitar as pessoas, dar liberdade a elas, permitir que sejam como são, porque de fato a gente não pode mudá-las, né? Permitir que sejam como são, ter então essa tolerância, essa compreensão, às vezes muitas vezes sofrer ao lado delas por perceber que elas não conseguem nem ver como agem buscando o sofrimento, muito menos
tomar iniciativas para se modificarem já e logo. Então, se nós não temos esse equilíbrio emocional, né, essa condição emocional que nos permite estar ao lado das pessoas, respeitando, deixando elas serem, nós sofremos, nós interferimos, nós afrontamos, nós falamos. Eu sempre lembro muito da coleção Fonte Viva. Emmanuel fala demais disso. Que adianta você falar, você jogar as coisas na cara das pessoas, você dizer, você escancarar as realidades. Não adianta nada. E aí lá no Evangelho, na indulgência, nós vamos ver que é exatamente isso, né? Então falta para nós aquilo que está bem explicado na teoria de Joana de Ângeles, falta essa maturidade psicológica, emocional. Eu esqueci de anotar aí, mas esse slide ele continua na próxima. Vou colocar o outro. Aí. É eu? Tava lendo. Quem estava lendo era eu? É o João, né? Era o João que estava lendo? É. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Os espíritos, o que eles fazem, né? Explicando muito bem aí. Nos auxiliam, sugerindo boas ideias. Ideias que nos ajudem a caminhar para o bem. Porém, eles só nos assistem, somente nos assistem, esse não senão, né? Eles somente nos assistem, somente assistem os que sabem assistir-se a si mesmo. Então, eu acho que veio falando um pouco daquilo que eu acabei de falar, da maturidade. Quando não tem nenhuma maturidade, a pessoa não consegue assistir-se a si mesma, os espíritos também não conseguem nos assistir, não encontram em nós abertura, penetração, compreensão, né? Ou encontrar pessoas duras, brutas. Esse é o sentido dessas palavras. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E nesse mesmo capítulo aí que fala disso, diz assim: faz a tua parte e o céu te ajudará. Então, aqueles que assistem a si mesmo também. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. O que nos parece ser um mal nem sempre é. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então não conseguimos ver que de algo que parece um mal, não é um mal e vai sair algo muito bom, muito maior. Por que nós não conseguimos ver? Porque nós só olhamos para o agora e para nós, não para o contexto e para o futuro, e levando em conta o passado. É bem complexo. Nessa questão do mal, que aparece mal, às vezes não é, nós podemos talvez exemplificar algumas enfermidades, né? A pessoa passa por um momento de enfermidade grave, depois que ela sai daquilo, ela muda de vida às vezes, né? Aquilo aí transforma, é uma motivação para ela perceber a vida de uma forma diferente, se transformar. Alguma comoção muito grande, alguma situação, né, leva a pessoa às vezes a um caminhar diferente. Então aquilo que às vezes é mal... Você vê onde lá, o Cristiano mesmo, o Cristian, meu filho, ele tá lá no hospital, ele falou assim: agora eu vou cuidar da minha saúde, eu não vou mais exagerar na Coca-Cola,
Não vou exagerar em doce. Ele chupa 2, 3 melancias por semana. É aquele tanto de coisa doce. E Coca-Cola é 1 litro, é uma garrafa todo dia. Diabético, eu sempre falo para ele, diabético. Eu falo para ele assim, eu não tenho diabetes, eu não tomo Coca-Cola. Eu sei que faz mal. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque esse corpo aqui é emprestado. Então, a que a gente toma emprestado, a gente tem que zelar das coisas que é emprestado. Então, tem que zelar daquele bem que a gente pegou emprestado. E agora ele já tá, hoje mesmo ele está me falando, agora deu bem para me entender, eu vou me cuidar mais. Eu não sei, assim, não sei se vai amputar meu pé, o que for que acontecer comigo, eu estou pronto. Eu vou desse jeito. Estou pronto, mas eu vou melhorar mais. É isso. É desse jeito, a gente, nem todo mal é de todo mal. Tem mal que traz benefício. Há males que vem para bem, né? Diz o ditado. É como diz o ditado, né? Há males que vem para bem. Sim mesmo. Algum comentário mais? Vamos para frente. Tá tranquilo? Isso mesmo. 533. Orlando, né? É meu. Essa tem A, mas está tudo na mesma página. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas? O que pedem que assim aconteça? O que eles pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam. Como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Aí vem a A, né, que diz assim, são os bons espíritos ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de conseguir, facilitando vós os gozos que a riqueza proporciona. Aí eu passo para a dona Lalinha essa. Antes, porém, boa noite, dona Diva, seja bem-vinda. Dona Diva está aí. Está presente. Não estou bem, mas eu vou assistir, viu? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, comadre. Dona Lalinha, você quer que eu leia de novo ou não precisa? Não precisa, não. Nem sempre, porque a riqueza, a maioria das vezes, quase que os 90%, 99% por aí, não traz benefício para a vida espiritual. Porque o benefício é para si próprio que eles fazem. Então, no caso daquelas tragédias, a maioria não são, por exemplo, uns 90%, 95%, eles têm que ir lá na televisão falar, mandei tantos caminhões disso, tantos caminhões daquilo. Esse, coitado, perdeu o trabalho. Mas tem alguns que ainda escondem, manda aqui para lá, esconde, que ele aproveitou. Então, a riqueza é pouco proveito tem para o benefício da nossa evolução espiritual. A riqueza mais ela atrapalha do que ela beneficia no adiantamento. Ela dá muitas facilidades, as pessoas ainda, né? As pessoas aqui no nosso planeta ainda não está pronto ainda para fazer o bem. Por exemplo, vai ganhar 50 milhões na Mega Sena, agora eu vou distribuir com aquele povo favelado lá do Rio de Janeiro, vou isso, vou aquilo. Não, ele vai comprar carro de 500 mil, 1 milhão, e vai viajar, é só isso que eles falam, a maioria. Então, não é para aproveitar para o bem do próximo, para o bem de si próprio. E o bem de si próprio se torna um mal. A riqueza não faz bem para alguns, a gente não vai radicalizar, mas para alguns até faz, né? Porque tem muitos lá falando, muitos que faz
a riqueza virar problema, mas alguns poucos, às vezes, faz pro bem. E eu penso assim, Ajuda, né? existe alguém que ajuda, mas sempre faz ficar mais orgulhoso. É raro o que não fica. Verdade. Só se o Chico Xavier mesmo, né? Se o Chico ganhou um carro, eu dei pro primeiro que apareceu lá. Igual o Chico, sou eu mesmo. Não tinha outro. Acho que não existe outro no mundo aqui, no Brasil principalmente. A riqueza, o dinheiro é tentador. É muito difícil mesmo, né? Por isso que o Cristo lembra que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, por conta dessa tentação, né? A gente... É muito difícil, mas não pode que é impossível, né? Então, tem alguns que sabem aproveitar. Aí ele diz que a espiritualidade às vezes recusa, né, a condição financeira mais tranquila para a pessoa, como se nega um doce para uma criança, né? A criança quer um doce que ela não pode comer, vai fazer mal, não dá. E assim para nós também, a gente pede, né, pede facilidades e às vezes as coisas falam, não, você não pode ter facilidade, não vai ser bom para você isso não. Você tem que contentar com o que tem, né? Então, é interessante que... Contentar com o pão de cada dia e pronto. É interessante que essa pergunta aí, ela esclarece um tanto o pedir e obtereis. Porque diz assim, vai obter se você pedir aos espíritos? Pode obter, pode também não. Pode ser negado. Mas vai ser negado por quê? Porque o pedido é um pedido improcedente, um pedido de algo que não vai fazer bem? Não necessariamente, pode ser um pedido de algo que não vai fazer bem e pode ser concedido. Pode ser concedido por quem? Por bons espíritos ou por maus espíritos? Pode ser concedido tanto por um como por outro. Depende qual é o resultado que eles estejam antevendo e estejam percebendo que vai ser um resultado que vai trazer aprendizado, que vai trazer evolução àquela pessoa. Então, permitir que um espírito, que um encarnado conquiste, adquira riquezas e depois se dê mal com essas riquezas, pode ser até uma coisa dos bons espíritos, porque com isso eles podem estar percebendo que esse é um meio adequado para essa pessoa aprender. Ela se dando mal, ela indo à falência, ela utilizando de forma que ela, fazendo esse uso nocivo, prejudicial a si mesmo, ela se conheça, descubra os seus defeitos, descubra, né, as suas vilezas, as suas fraquezas, quem sabe, né? Então a gente não pode, isso mostra que a gente não pode julgar as coisas, nada. E nem reclamar, né, que, nossa, os maus estão aí, prosperando, se dando bem, né, e eu que me esforço, vivo na penúria, vivo na carência. Tanta gente fala assim, né? Tudo Agradeça. está certo. Agradeça, né? Porque aquilo ali poderia ser a tua perdição. Exatamente. Agradeça. Em tudo deis graça, né? Tem que dar graça no sofrimento, na alegria. E sempre agradecer a Deus por ter dado força para você suportar aquela adversidade que apareceu na sua vida. Continuamos? Algum comentário mais? Para frente? 534. 534, essa pergunta aí meio... de um fundo meio uruguaio aí, meio azul celeste, né? É minha. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos?
Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muitas vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Mas a pergunta eu queria saber se quando a realização de algum projeto nosso encontra obstáculos, isso pode ser por influência de algum espírito. Nossas escolhas, nossa conduta, porque nós fazemos as coisas, não programamos bem, não executamos bem, não temos a devida atenção, a persistência, o esforço, né? E aí, já damos por infrutífero desde o início, porque sentimos que teve uma influência, teve alguma eu não queria dizer uma outra palavra, mas não me saiu. Algum atrapalho, né? Alguma interação de algum fator que pode parecer de um espírito ou, sei lá, né, o que a pessoa atribua, né, até a contrariedade de Deus com aquele projeto, e a pessoa desiste. Mas a culpa maior de não dar certo é sempre nossa, e não dos espíritos. Acho que é essa a conclusão dessa resposta. Pode sim, pode ter sim uma influência, né? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Isso o quê? Não acontecer? Não é não acontecer. É ter algum obstáculo, alguma dificuldade. Só que a dificuldade não é, acho que essa palavra obstáculo que ele quis dizer aí, não é bem nesse sentido. Algo que impede, é algo que dificulta somente, cria alguma dificuldade. É um certo desafio. E nesse caso, o erro quase sempre é nosso, né? Porque se nós permitimos que eles nos atrapalhem, então nós mesmos que está sendo errado, né? A gente não foi assim, perseverante quanto precisava ter sido. Organizado. Na maioria das vezes, o erro é nosso, do ser humano mesmo. Não é do espírito. Porque ele nos orienta, que nós permitimos aceitar a orientação, né? A influência. Porque nós estamos aceitando aquela influência. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio para saber distinguir o certo do errado, o bem do mal. E se a gente permite, o erro é nosso também. A maioria das vezes é nosso. Ok. 535. 535. Vai lá. Essa tem mais... Quando algo desventuroso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo. Agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, nada acontece. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Aí vem a A, né? Mas depois
Bom, nessa questão aí, quando algo venturoso se sucede ao Espírito Protetor que devemos agradecer, é claro que tudo está nas mãos de Deus, né? Nós temos que primeiro agradecer a Deus. Aí depois a intervenção dos benfeitores espirituais, quando eles podem intervir. Né? E tudo também é pela vontade de Deus, né? Mas eles podem ser instrumento do bem, como pode ser instrumento do mal, sendo espírito mal. Certo. E aí vem a Certo. que sucederia se nós esquecêssemos de agradecer? Vamos lá. É só isso que não tem. Aí tá aí, ó. Que se sucederia se nós esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? B. No entanto, né? Porque depois vem a B. Então, é tal negócio. Sempre a gente tem que agradecer. Se você recebeu e não agradeceu, primeiro que é uma falta de educação muito grande, né? E depois é o que acontece com os ingratos. Às vezes a pessoa se beneficia tanto e depois, desculpa a expressão, né? Cospe no prato que comeu. Gratidão total, né? Né? Aí na B pergunta assim: no entanto, pessoas há que não pede nem agradece, e às quais tudo sai bem. Que Tem pessoa de aquelas sorte, que não pedem, né? E nem agradece, e para eles dá tudo certo. Pessoa de sorte. Assim assim de fato, mais importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão de prestar. Para nós aqui na Terra, a gente acha que tudo aquilo que dá certo, que a pessoa ganha, acertou na loteria, né, e tem bastante dinheiro, está rico, é uma felicidade efêmera. Porque desencarna, fica tudo aqui, né? E esquece de agradecer a Deus, a Jesus, pegar aquele bem que está na mão dele e fazer, e ajudar o próximo, né? Eu sempre falo assim, por exemplo, é pecado a pessoa que tem aí, vamos supor, 3, 4, 5 indústrias e emprega aí 500 pessoas, 500 famílias. Ali dentro daquela indústria ele é humano, ele cria creche, ele cria local de ensino para as crianças, ele dá assistência médica para os empregados, para os funcionários, né? Ele trata os funcionários como seres humanos mesmo, né? Então não é pecado ele ter, de jeito nenhum. O pecado é o que ele faz daquilo que ele recebe. E muitas vezes quando a gente faz isso aí, a pessoa que é bem de vida e ajuda o próximo, é humano, isso aí já é um agradecimento a Deus. Agradecer a Deus não é só com palavras, é de alma, de coração, de gesto, de atitude, não é? Eu penso assim. É isso aí. Então, ele pergunta primeiro a quem deve agradecer, né? Pelos benefícios que nós recebemos. Diz primeiramente a Deus, que os Espíritos fazem com a permissão de Deus. E aí, depois ele faz a letra A. E se eu não agradecer? Aí você está sendo ingrato. Mas aqueles que não agradecem, nem pedem, recebem. Se ele usa mal o que ele recebeu, ele vai responder por isso. Aí, de uma visão que a gente tem que saber como agradecer a Deus. Não adianta palavras. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez para mim, pelo dinheiro que o Senhor pôs na minha mão. Obrigado, Senhor. Mas ele não faz nada com o dinheiro, é um soberbo, é um egoísta, né? Aí se ele pegar aquela pequena fortuna e ajudar o próximo,
Ele está fazendo uma oração, um agradecimento a Deus, ele está agradecendo a Deus. Essa questão de comportamento ingrato, naquele livro Ave Cristo, né, tem os senhores lá que eles têm escravos, e daí eles fazem uma homenagem, né, a Júpiter, né, que é o deus que eles homenageiam pelo que eles estão sendo agraciados lá. E fala bem assim, não, mas o Júpiter, ele nos olha diferente, né, do que olha os escravos. Então nós somos merecedores. E daí até trata de forma como escravo mesmo aquelas pessoas, e acho que eles são merecedores daquela condição porque Júpiter me escolheu para ser um privilegiado, né? Então é a visão muitas vezes que as pessoas têm até hoje, né? De que, não, Deus me agraciou, né? Deus me olha diferente, então eu sou merecedor porque sou uma pessoa que Deus escolheu para ser agraciado. E aí a justiça de Deus fica muito questionável. Nosso tempo está acabando. E o ponto também acabou e começa um ponto novo. Isso, exatamente. O próximo estudo vai ser a ação dos espíritos no fenômeno da natureza. Essa é boa, né? Muito bem. Muito então, quem que está no comando? Orlando, João? Alguém quer Eu que abri, né? Eu que abri, agora como no encerramento é somente a prece. Outra vez foi uma das nossas irmãs participantes aí que fez a prece, né? Hoje fica aberto aí para quem tiver com espírito de gratidão e com vontade de expressar isso. Eu vou fazer a prece pelo seguinte, que eu quero pedir para o meu compadre Roberto, né, para a minha comadre Diva. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o companheirinho dela, o senhor Roberto, desencarnou essa semana passada, né, Dom? Isso, terça-feira. Então nós vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus, que possa ampará-lo nas mãos de Deus e que ele receba da espiritualidade superior a ajuda espiritual. A minha mãe, a dona Badia, era comadre e compadre da dona Viva, do senhor Roberto, e eram como se fossem irmãos e irmãs. Tinham uma amizade, um carinho tão grande. E hoje a dona Badia se encontra no mundo espiritual em condição de ajudá-lo, porque ela já tem luz, graças a Deus, né? Eu mesmo tenho pedido muito para mim, né? E tenho obtido resposta. Então, nesse instante, nós pedimos que a dona Badia, quem sabe, né? Uma equipe de benfeitores espirituais faça uma visita na casa da minha comadre Diva, do meu compadre Roberto, e aonde ele estiver no mundo espiritual, que ele possa estar recebendo esta ajuda espiritual. Quanto ao nosso trabalho, nosso estudo da noite de hoje, nós só temos que agradecer, Jesus.